Cruzeiro do Estanos, estamos aqui hoje com pessoas muito importantes na nossa cidade e nós vamos conversar um pouquinho sobre quais os planos, o que eles estão programando para Cruzeiro do Oeste, os nossos eleitos agora, o prefeito Armandinho e a vice-prefeita Nádia Macé. É um prazer recebê-los aqui no portal, viu? Igualmente, Andressa. Puxa, boa tarde a todos desta bela terça-feira do dia 29 de outubro, estando aqui na Praça Souza Naves, e muito bem acompanhados por os técnicos e profissionais desse majestoso portal da cidade de Cruzeiro do Oeste. E os meus amigos aqui de uma ação muito bem compartilhada. Com certeza. É uma alegria, Armando? Depois de dias de campanha, hoje eleitos, a gente poder levar à população um pouco dos nossos propósitos através dessa oportunidade junto ao Portal Cruzeiro. Que bom. A gente fica muito feliz em recebê-los. E assim, a gente pode começar já conversando um pouquinho de como que foi para vocês a campanha, todo esse processo eleitoral, que foi uma corrida difícil, gente? Que foram os desafios, as maiores satisfações que vocês tiveram? Olha, a gente tinha algo em comum. É o amor por essa cidade e o propósito em querer o bem maior para todos e administrar a cidade em prol do povo. Eu, ao lado do Armando, nós caminhamos os 4 cantos dessa cidade, Andressa, levando o nosso plano de governo, Armando, de porta em porta. Tinha dias que estava muito calor, tinha dias muito difíceis que a gente, pelos ataques, estávamos assim, mas nós tínhamos tanta convicção do propósito que nós se mantemos firmes e conseguimos. Nós atingimos os 4 cantos da cidade na nossa caminhada, podendo levar à população o nosso plano de governo e ficamos muito felizes com o resultado, que o retorno foi satisfatório com quase 7 mil votos. Hoje o Armandinho e a Nádia estamos eleitos. Oh, que maravilha. De fato, foi um período totalmente diferente em nossas vidas, tanto para nós que estávamos absolutamente envolvidos, como aqueles também que assistiram o processo eleitoral. Nós fizemos uma campanha limpa, justa, quase próximo da perfeição, certo? Mas e por que eu estou dizendo? Porque foi uma campanha absolutamente respeitosa. E realmente é o que aconteceu. Nós saímos, calçávamos a botina, colocávamos o chapéu na cabeça e nos dirigimos a todas as cidades, a todas as casas, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Então, para nós foi uma dádiva, e da forma como a população nos recebeu nas suas residências. Então, e isso nos dava, como de uma forma absolutamente comum, um entusiasmo para permanecer nesse nosso objetivo. Portanto, para nós foi uma campanha maravilhosa, e compreendida, tanto que nós fomos eleitos. Com certeza, Tá aí a maior prova de que a campanha foi boa, Verdade. Sucesso. Senão a população nas urnas, ela teria respondido diferente, E assim, a gente sabe que durante a campanha também houveram várias disputas judiciais, E gostaria de saber como está essa situação hoje, Como que está a questão da confirmação do pleito eleitoral. Na verdade, nós pertencemos à União Brasil. Sim. Nós disputamos a eleição pelo União Brasil. E respeitamos, na essência, todos os ditames do partido. Nós nunca tivemos problemas com o partido. E muito menos com a justiça. Porque tudo aquilo que preconiza a legislação eleitoral foi devidamente respeitada durante todo o processo eleitoral. Agora, nós sofremos, e é de saber da população, ataques infames no sentido de desestruturar o nosso grupo. Felizmente, o nosso grupo era composto de pessoas sadias sobre todos os aspectos. Pessoas que realmente estavam ali e, essencialmente, um colegiado de voluntários. Pessoas que, vocês são testemunho disso, que tinham um único objetivo que não era somente o poder,
era fazer acontecer essa mudança que todos nós cruzeirenses queríamos. Então, nós não tivemos problema algum e não provocamos ninguém sobre todos os aspectos, muito menos naquilo que a lei pede que seja constituído e seja realizada. E fica aqui o meu convite para a população, ratificando, né, que a nossa diplomação está marcada para o dia 17 de dezembro, às 14 horas no Salão de Convenção, e todos estão convidados. E depois a diplomação no dia 1º, a posse do Armandinho da Nádia. Olha que beleza. E assim, já aproveitando que vocês vão tomar a posse lá no dia 1º, existe muita curiosidade da população em saber quem será a equipe de vocês, quem vai trabalhar ao lado de vocês. E, inclusive, muitos boatos, né? Vários nomes citados por aí nas conversas, nas rodas de conversa de Cruzeiro do Oeste. O que vocês têm a falar sobre isso? Como vocês vão montar a equipe de vocês? Olha, nós estamos preocupados, sim. Neste momento, nem é com a formatação de equipe de trabalho. Nós tivemos um exército de colaboradores, de técnicos, de profissionais que estiveram absolutamente envolvidos nesse processo eleitoral. Qualquer coisa que digam é diferente daquilo que eu e ela deve dizer. Não existe compromisso, não existe hoje uma preocupação, até mesmo porque nós estamos praticamente há quase 70 dias da posse. Então existe um espaço muito bem delimitado para que essas costuras e essas escolhas sejam absolutamente feitas e realizadas. Nós estamos preocupados, sim, daquilo que preconiza a lei. E nós temos um momento de transição administrativa. Para nós é importante isso hoje. Inclusive, nós elaboramos uma equipe mínima de transição. Estivemos lá com a excelentíssima senhora prefeita de Cruzeiro do Oeste, apresentamos para ela um manual do Ministério do Planejamento, com um conteúdo bem discriminado do que deveria ser feito das partes, tanto para eles que terão que nos apresentar sobre as diversas formas e maneiras, da forma como é regida essa máquina administrativa que é a Prefeitura, em detalhes, em cada situação, em cada secretaria, cada um de forma muito consistente apresentando a vida e os relatórios formais de cada um deles, para que seja repassado para nós, e a partir daí nós começaremos a fazer o estudo detalhado também daquilo que nós estamos recebendo. E já ficou configurado pelo decreto da prefeita, né, Nádia? Sim. Dia 11 de novembro. Exato. Fica bem registrado aqui para todos vocês que nos assistem. Dia 11 de novembro, através de um decreto da excelentíssima senhora prefeita, foi designado o início dessa conversação. Portanto, Da transição. qualquer coisa que digam respeito à formação de equipe não diz a realidade nossa, certo? Nós teremos algum critério que vocês estão conversando? Nós teremos critérios para que cada pasta seja preenchida. Nós temos um universo, inclusive, de funcionários públicos efetivos, em cada área, e que podem ser, de repente, muito bem absorvidos. Com certeza. Está entendendo? Isso economiza um pouco na máquina pública, né? Nem outra coisa, o importante para nós é o saber e a competência. Claro. E isso a máquina tem, às vezes, pessoas e profissionais e técnicos que ainda não tiveram oportunidade de fazer uma amostragem verdadeiramente da sua capacidade. Conosco vai ter. Né, e essa composição da equipe, de secretariado, dentro do próprio governo ali, da transição, dentre o governo que vai entrar e o governo que está deixando hoje a prefeitura, tem relatórios. Ele já traz relatórios muito específicos nessa transição. Para quê? Para absorção de dados, para que cada elemento que vai se designar para a pasta, para o seu secretariado, ele tenha apurado já a dimensão. Porque até mesmo eu vejo na conjuntura que nós queremos fazer, de ter a capacidade técnica, junto com a experiência, a gente unir isso e trazer isso para a administração, a pessoa, ao convidá-la, quando eu e o Armando for convidar ela vai ter os dados, para que ela possa, dentro da sua compreensão e daquilo que ela inspira como sonho, como bagagem, como capacitação técnica para a gerência de uma pasta, ela ter ciência da onde ela está entrando, do que ela vai lidar, como que ela vai conduzir.
porque da minha parte e do Armando, como prefeita e vice-prefeita, ela vai ter que realizar aquilo com excelência. Né? Ela está ali, espera, né? Ela vai estar à frente de um cargo de confiança, onde ela vai ter que ter lisura dentro da administração pública e dentro da competência dela daquela pasta. Então a gente tem essa conjuntura, esse claro, e tudo isso agora vai nesse governo de transição, nesse ponto a gente vai elencando. Por hora, o que o Armando já ratificou é, né, a questão da equipe de transição. Nomes mais não são fatos reais. Não temos ainda. O interessante, sabe, é que a gente diga e afirme que nós vamos valorizar as pessoas. Isso é importante. E sobremaneira, os técnicos e profissionais que poderão ser absorvidos nessa nova administração que inicia-se dia 1º de janeiro de 2025. Olha a alegria dele. Alegria em falar isso, né? Gostoso, né, Armando? É muito bom. E assim, nesse dia 1º de janeiro de 2025, qual é o primeiro ato de vocês? O que vocês têm em mente? Ó, nós já estamos conversando. Sim. Né? Já existe uma conversa legal, certo? Com alguns segmentos da sociedade, nós não deixamos de visitar. Eu acho que agora nós visitamos como candidatos e agora estamos visitando como eleitos. Né? E esse era um clamor das pessoas. Olha, fulano se elege e depois nunca mais volta. Ninguém sabe para onde foi, nós sabemos onde está, mas não voltam. E nós estamos voltando exatamente antes de assumir. E reiterando aquilo que nós falamos e que foi inserido no nosso plano de governo, né? Que não foi algo que foi colocado simplesmente para iludir. O conteúdo, você pode notar, ele foi discriminado, deu 12 ou 12 páginas, mas porque usamos do processo de discriminação e detalhes para que todos pudessem saber, né, a consistência daquilo que nós pregamos. Então, para a gente é um momento único, essa alegria, eu acho que é contagiante, eu estou da forma como eu estou, mas eu vejo também, o retorno disso está acontecendo. Eu estive hoje conversando num estabelecimento comercial, eles falaram assim, olha, no dia 6, quando terminou o resultado das eleições, eu tive a impressão que o ar de Cruzeiro era outro. Você acredita nisso? Pelo menos da maior parte da população que votou em vocês, né? Se a gente for analisar, né? E essa satisfação, quando a gente retorna onde a gente foi, as pessoas, elas falam, eu não acredito que vocês voltaram mesmo. Olha vocês estão aqui e aproveitando você que está aí nos vendo no Portal Cruzeiro, se a gente ainda não foi ainda, marcamos e ainda não chegamos aí, escreve aqui, chama a gente aí, que a gente vai aí para agradecer. Deixa seu nome nos comentários. Deixa seu nome aí, que eu, o Armando ou os dois juntos, a gente quer ir aí, porque é isso que a gente quer trazer para nossa cidade, essa valorização e todo esse contexto que realmente reflete o que é o Armandinho, o que é a Nádia. Com certeza. E para a gente finalizar só assim, essas polêmicas que vieram durante a fase da campanha, tem mais uma pergunta para a gente entrar numa outra fase da nossa entrevista, viu? Que foi alegado muito durante a campanha que vocês não teriam o apoio do governo federal por não ser do partido, né? O mesmo partido do governo federal. E aí, como que fica isso? Isso procede ou vocês como vocês vão governar para conseguir essas verbas, trazer o que as obras para Cruzeiro do Oeste, as verbas para Cruzeiro do Oeste? Há um parâmetro. É interessante que se faça esse parâmetro. O que nós temos hoje fosse o necessário e o suficiente para suprir todas as necessidades do município? Essa é uma colocação que eu faço. Sim. Houve muita promessa, muita coisa que foi regida no papel, mas não saiu de lá. E com relação à representação, nos surpreendeu durante o processo, e está registrado nas mídias sociais, nas redes sociais, que nós temos 5 deputados federais que estão conosco, que já estão se prontificando dentro do processo legal, estabelecer já recursos para nós antes da gente assumir e antes da posse. Porque o resultado já aconteceu. Nós fomos eleitos. Quem diz isso é o Tribunal Superior Eleitoral.
né? E esses deputados que estiveram conosco, que fizeram registro, já estão trabalhando, né, Nádia, para configurar, né, a sua representatividade em Brasília, para nos ajudar sobre todos os aspectos, sobre todos os segmentos da administração pública. Então, isso que dizem, às vezes, que nós não temos quem nos representa, nós temos gente boa, deputado, uma representatividade incrível, e que já se dispuseram a vir a Cruzeiro do Oeste e tratar a gente com dignidade e respeito. Mas não basta só, isso é no governo federal, no âmbito da União, né? Mas nós temos 6 deputados estaduais. Dentre tantos os que estão, né, nós temos aí o Alexandre Cury, né, que vai ser o presidente da Assembleia Legislativa a partir de 2025. Com grande Nós temos a Flávia, então, né? a Flávia Francischini, que será a primeira vice-presidente da Assembleia Legislativa. Né? Nós temos Gugu Bueno, que vai ser o primeiro secretário da Assembleia. Nós temos grande parte da mesa diretiva da Assembleia Legislativa do Paraná. Está registrado nas redes sociais. Nós temos o soldado Adriano, nós temos o Mauro Moraes, que hoje além de deputado estadual, hoje ele é secretário de trabalho do governo do Ratinho, né, junto com o governo estadual. E a gente também tem o Santim, que veio várias vezes aqui conosco. O secretário da Justiça, né, e da Cidadania, que esteve aqui algumas vezes e se dispôs realmente a fazer essa relação entre Cruzeiro e o governo estadual. Quando eu faço uma colocação, quando é que vocês viram, no passado recente ou no passado remoto, uma dupla de candidatos que tiveram sucesso e hoje é prefeito e vice, que tiveram tanta representatividade na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa e do governo do Ratinho? Quando é que vocês viram? E felizmente isso está acontecendo conosco, né, Nádia? Graças a Deus. Para Cruzeiro isso é muito bom. E nós já fizemos um primeiro momento em Curitiba, fomos muito bem recebidos por todos esses nomes aqui citados, fomos no gabinete, né, e era assim uma alegria, uma satisfação deles da nossa vitória, de nós termos conseguido chegar da vitória, porque eles lutaram as nossas lutas, eles estiveram conosco, né, contra tudo e contra todos, se manifestaram a favor do Armandinho e da Nádia, e a nossa vitória foi a vitória deles, e foi uma alegria, né, estar lá nesse primeiro momento em Curitiba, nesses gabinetes, né, dos nossos apoiadores, e ter uma recepção tão boa, né, irmão? Esses compromissos, sabe, esses compromissos foram formatados, né, e foram registrados para que todos vissem, certo? E esses compromissos foram feitos ao colegiado. Eu faço um registro, além do exército de abnegados lutadores, e nós tivemos um exército de abnegados candidatos a vereadores, viu? Eu tenho uma gratidão tão grande com essas pessoas que acreditaram, estiveram conosco, caminhando conosco, muitas vezes no sol escaldante de 40 graus, e nós estávamos na rua, nós e eles e a gente, pedindo o voto, e felizmente fomos compreendidos. Muito bem. Então agora vamos passar à segunda fase da nossa entrevista. Então agora, nesse próximo bloco, nós vamos começar com as perguntas que a população nos enviou. Nós abrimos uma caixinha de perguntas e vários cidadãos cruzeirenses enviaram seus questionamentos e nós vamos repassá-los a vocês. É uma forma da nossa população ter voz, né? Então vamos começar com a pergunta da Andréia. E eu já vou juntar com a pergunta do Adilson. Ambos perguntaram com relação ao piso salarial da enfermagem, dos funcionários da saúde. Então já aproveito aqui e pergunto com relação aos reajustes salariais de todos os servidores públicos. Como vocês veem isso? Olha, o servidor público hoje, municipal, ele conta já com uma data base em janeiro. Então todos terão já um reajuste, isso é lei, em cima do índice inflacionário. Então o servidor, a correção monetária, ele tem. As classes, seja ela, né, o quadro da enfermagem, os professores, os demais, nós vamos avaliar, nós vamos conversar, porque nós temos que ver, né, também a questão financeira
até onde nós podemos ir, chegar, nós precisamos ter conversas em que a gente não coloque, né, as contas, as finanças do município em endividamento, ou a gente, né, faça, né, pontuações que não poderão ser atingidas, mas a gente consiga o foco principal, que é do Armando e da Nádia: valorizar o nosso servidor. Valorizar os servidores públicos de todas as áreas, todos os enquadramentos, todos o que compõe hoje essa conjuntura municipal de mais de 800 funcionários, né, na nossa prefeitura. Nós queremos valorizar a todos, né, Armando? Perfeito. E a valorização passa não somente pelo conteúdo indiscutível do salário, mas também é o que nós vamos instituir, né? Uma educação continuada a todos os segmentos da administração pública. E para que as pessoas e os servidores se reciclam dentro da atividade. E aí, naturalmente, eles possam, de fato, ser valorizados e a questão da produção. Sim. Eu acho que é importante o salário indiscutível, mas também a valorização perpassa pela educação continuada do servidor. E para nós é importante, nós já tivemos durante o processo eleitoral, nós tivemos uma discussão bem ampla e restrita e adequada com alguns segmentos dos servidores públicos, inclusive com a diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos, certo? E o que nós dissemos a ele? Nós precisamos ter um diagnóstico, né, um retrato da forma como que a administração se encontra. Sim. Né? E a importância está nessa transição. Né? Agora que vocês vão ter acesso a esses números, nós temos acessos oficiais a toda essa gama de informações, para que tão logo a gente assuma, a gente já comece a delinear, né? E ela disse algo aqui que são coisas indiscutíveis, inclusive a questão da reposição inflacionária, da perda salariais, né? Então, isso vai acontecer. E a gente já fez um compromisso com todos esses segmentos, e eles sabem muito bem que nós tivemos eles me deram essa oportunidade. E eu me senti satisfeito, porque eu também sou um servidor público. Sim. Eu sou um servidor público do Estado aposentado. Então, eu sei das dificuldades, né? Você também não é diferente. Também. Da ativa, eu sou aposentado. Nós sabemos. E a gente vai sentar, nós nos comprometendo a estabelecer um fórum de discussão com os servidores públicos, para tratar exatamente disso que, de repente, não, ou deixou-se de acontecer, ou de uma maneira muito acanhada. E nós queremos, sim, recuperar, sem sombra de dúvida, isso que estava esquecido, né? Ou que, de repente, deixou-se de se fazer. Então, a palavra de ordem, discussão, isso vai acontecer. A conversa vai acontecer. E o canal é o sindicato, certo? Perfeito. E agora vamos para a pergunta do Paulo. O Paulo, vou repetir as palavras dele. Será refeito o asfalto da cidade? Porque apenas tampar buracos já não dá mais. O que vocês querem dizer? Prefeito, teremos trabalho, hein? Essa é uma situação hoje, né, que a gente vê. Moramos aqui, estamos aqui e vemos a dificuldade que está vários trechos da nossa cidade, né, que está assim numa situação com inúmeros buracos, principalmente nas vias de acessos da nossa cidade. As vias de entrada de Cruzeiro do Oeste, elas estão realmente, e como o Paulo disse, não é só tampar um buraco, nós vamos ter que correr atrás, fazer projetos, ir ao governo do estado, ao governo federal, a esses deputados, né, pedir para eles, né, sustentação financeira para a execução de projetos de toda a questão dessa malha viária da nossa cidade, Armando. Eu vejo que a população está pedindo algo que nós também estamos vendo e que é necessário. E nós já temos em mente elaborar os trechos principais, ir por etapas, né, ir com projetos e ir, né, executando esse novo momento que principalmente as vias de acesso da cidade estão gritando por melhorias. É lamentável. Sim. A malha viária do município. Com certeza, tem pessoas que estão plantando como é o nome do plantas, nosso bananeiras. Colega, o nome da pessoa? Paulo. O Paulo. O Paulo tem razão no que ele diz. E afirma
E o que o Paulo diz é o clamor da quase totalidade das pessoas. Sim. Né? Então, o que nós já discutimos durante o processo, e agora mais do que nunca depois de eleito prefeito e vice-prefeita, nós seremos sim o prefeito e a vice-prefeita dos projetos. É ledo engano quem imagina que não tem dinheiro tanto na União como no Estado. Tem. Desde que você tenha bons projetos para que possam ser executados. De repente, o projeto que é formatado, estudado e realizado no município é tão bom que, de repente, pode se tornar um projeto piloto tanto para o governo federal como para o projeto estadual, o governo estadual. Então, nós vamos realmente, a partir desse diagnóstico, já começar a estudar e dentro desse processo de desenvolvimento de infraestrutura da qual está vinculado à pavimentação, começar a delinear, né, e projetar os trechos que serão readequados aqui na cidade. Mas eu aproveito a oportunidade que o Paulo e que você, que o portal nos está nos dando, não é diferente da malha asfáltica da cidade, a situação das estradas rurais do município, estado calamitoso. Sim. Tá entendendo? Então, tanto vai existir uma ação voltada para a reestruturação da pavimentação asfáltica, e tem mais, e a pavimentação das ruas que não foram realizadas. Olha para você ver, houve até quem dissesse no passado que ia asfaltar a cidade inteira. Não é verdade? Sim. Mas a nós restou, né, estudar, planejar e executar todas essas obras. O Paulo pode estar convicto que nós vamos entregar à cidade, no fim do nosso mandato, milhões de vezes melhor do que nós estamos hoje recebendo. É isso que nós esperamos. Com certeza. Fala enquanto população, enquanto cidadã, que é o que nós esperamos de vocês. E assim, agora vamos para a pergunta do Carlos Eduardo, então. Carlos Eduardo perguntou: vocês vão abrir novas oportunidades de emprego para os jovens e adolescentes? Podemos falar aqui também no âmbito geral de empregos, né? Eu acho assim, Armando, o que a gente tem que compreender como poder público é que nós não temos que ser os geradores de emprego. Nós temos que ser a ponte de acesso. O poder público tem que fazer aos empresários, às empresas, fomentar, ser parceria para que hoje eles ampliem os empregos que já têm, né? Se gera 5, gerar 10, e o que o poder público, nós podemos somar, né? Dessa forma que eu vejo, bem como também as grandes empresas, as médias empresas, com a parceria, né, do poder público junto a eles para aumentar, né, o poderio de geração de emprego. Acho que isso é importante, né, irmã? Seria no incentivo, né? Incentivos, incentivo. Dentro daquilo que a lei permite. Fica patenteado que nós vamos investir, sim, nas empresas que já estão estabelecidas em Cruzeiro. Prioritariamente serão para aquelas que estão para atividade comercial, dos pequenos e médios empresários, das pequenas indústrias, que necessitam do poder público estar, até mesmo porque hoje tem uma configuração, né, de lei das parcerias público-privadas. Sim. Então o poder público pode participar e deve participar nesse tipo de empreendimento. E o foco sempre voltado para o pequeno negócio, só para você saber, mais ou menos ter uma noção, e esse que está nos assistindo, o que representa e o que impacta hoje os pequenos negócios. É coisa fantástica, nós temos mais de 10 milhões de pequenos negócios do Brasil. Isso representa, sabe o quê? 51% do registro de carteira assinada. 27% do PIB nacional. Não são as grandes empresas, que né? impactam em 17 milhões de pequenos postos de trabalho. E olha o que representa isso na economia. Então, o nosso foco é exatamente investir. Eu vou ser redundante. Nós seremos os grandes parceiros da atividade comercial de Cruzeiro. Nós vamos estabelecer, assim como vai ter o fórum de discussão entre servidores, entre autônomos, entre produtores, assim não vai ser como... Hoje o comércio de Cruzeiro do Oeste representa o quê? A maior divisa socioeconômica do município é da onde? É da atividade laboral, do comércio e dos pequenos negócios, da pequena indústria. Olha para você ver.
Nós queremos retornar, né, Nádia? Dar um retorno para isso que representa a maior divisa socioeconômica, aquilo que é direito deles. Sim. Então, e isso está configurado a geração de emprego, não somente dos jovens, né, do todos, primeiro né? emprego, né? Do primeiro emprego. E nesse momento, Armando, enquanto a gente dá força àqueles que já estão estabelecidos na cidade, a gente faz o levantamento da vocação do município de Cruzeiro do Oeste. Qual a vocação empresarial do município de Cruzeiro do Oeste? Será que é o corte e costura? Qual que é? Nós tendo essa leitura, esse levantamento como poder público, a gente vai poder começar a qualificar e ampliar a nossa mão de obra, tanto para o primeiro emprego para o jovem, como para aquela mãe que cuidou ali da sua maternidade, agora quer voltar para o mercado de trabalho, a capacitação daquele homem da casa, no que o poder público pode dar como curso de qualificação, mas para isso nós precisamos ter, claro, a vocação do município e direcionar a capacitação profissional. Mas isso é um estudo. Sim. Isso a gente não pode fazer de forma aleatória. Né? Exatamente. A gente tem que ter números, a gente tem que ter qualificação. E a gente pensa nisso, né, a curto, a médio e a longo prazo. Porque você tendo isso na cidade, um legado automaticamente vai crescendo, vai avançando. Assim como outras cidades têm bem definido, dentro desse contexto, há a necessidade que a gente faça essa colocação. É a modernização do Centro de Formação de Capacitação Profissional. Sim. Certo? E isso está no nosso foco, isso está inserido no nosso plano. Ter a mão de obra qualificada atrai as empresas. E essa discussão é muito importante para ver a vocação. Hoje nós não temos definido ainda a vocação do município, que pode ser o quê? Pode ser do agro, pode ser do manufaturado de couro, pode ser do turismo, pode ser corte e costura. Corte de costura, pode ser do artesanato, né? Pode estar inserida. É uma gama, né, de profissões uma que pode gama ser estabelecido e discutido com muita responsabilidade, aí nós vamos começar a investir exatamente nisso. Aí entra a capacitação. Perfeito. Não é verdade? E agora vamos para a pergunta aqui do Eduardo, quando se fala de saúde pública, né, gente? A gente não pode deixar esse tópico para lá, porque que nem ele pergunta aqui quais os projetos para melhoria da saúde pública no nosso município, né, que também é muito carente ainda em saúde pública. Armando, eu vou passar a palavra para você, porque se alguém que já esteve à frente da 12ª Regional por tantos anos como você, tem um gabarito que pode falar muito bem da saúde, das necessidades, da ampliação do foco. Fala, prefeito. Olha, realmente é o clamor popular. Sim. Nós andamos o município todo. E nós tínhamos feito um acompanhamento das colocações que as pessoas faziam durante o processo eleitoral. E foi elencado as prioridades. Saúde em primeiríssimo lugar. E o que nós temos como comportamento profissional, ética de gestão? Nós vamos sim investir maciçamente na porta de entrada do Sistema Único de Saúde, e que é aqui de Cruzeiro do Oeste, que são as unidades básicas de saúde. Entendi. Certo? É onde se preza e faz os compromissos de prevenção, né, de proteção, de recuperação de saúde. Vocês pretendem assim ampliar as que já têm ou construir novas? Como que vocês pensam? Hoje nós temos aqui as unidades, né, pela informação que nós temos, existe uma cobertura de 100% de estratégia da saúde da família, e que são as unidades de referência, são os postos de saúde. Sim. Certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós temos de readequar, né, usando pouco investimento em infraestrutura, mas em materiais e equipamentos. E que passa pela valorização e também da educação continuada dos servidores, que estão absolutamente desmotivados e com razão, viu? E com razão, certo? Então, essa valorização passa, né, investindo nas unidades, necessariamente através de equipamentos, com os servidores de saúde, e que se nós fizermos e vamos fazer, lá nas unidades que se ocupam da prevenção, da promoção e da recuperação da saúde, se tiver uma atenção resolutiva nessas unidades lá,
80% dos problemas serão resolvidos lá nos postinhos de saúde. No caso, não necessariamente a pessoa teria que sair de Cruzeiro daí, porque teria esse atendimento mais específico, mais completo. Perfeito. Então, ali tem uma equipe. Quando você fala em estratégia de saúde da família, é uma equipe, né? Tem o médico, tem o enfermeiro, né? Tem as ACS, né? Então, fazem um trabalho incrível, inclusive, com o que tem de recursos, né? Então, isso dinamizado e com extrema responsabilidade, nós vamos ter, né, um processo absolutamente diferenciado. E tem uma outra característica que é muito importante, nós vamos falar também da questão ambulatorial e da questão hospitalar, e questão da assistência farmacêutica. Há que se incutir na mente dos servidores que prioritariamente, dentro do local de trabalho, tem que ter um tratamento de acolhimento e humanização devido. Sim. Isso sim, e nós não estamos dizendo nada que seja novidade, isso é lei. Né? Isso é lei, a lei tem que ser aplicada. E nós vamos acompanhar todos esses serviços lá de dispensação, tanto da assistência ou de insumos, para que seja feito desta forma. Aquela gentileza inicial, aquele primeiro cuidado. Quando alguém, sejamos qualquer um de nós, vai a uma unidade de saúde, vai por quê? Porque tá mal. Tá mal. Tá bem. Tá enfermo, tá doente, portanto tá angustiado, tá ansioso. Né? Então, se esse acolhimento for devido, parte e outra parte, nós temos as ditas e consideradas doenças psicossomáticas, que as pessoas às vezes, tadinho, não tem uma enfermidade já diagnosticada. É que ele tem os problemas do dia a dia com a família, né? São as doenças do século, na verdade, né? Então vai somatizando e ele vai lá à busca de uma solução. E o acolhimento vai ser a veia importantíssimo para que aquilo que ele sente e diversas vezes que ele vá à unidade seja melhorado. Com certeza. Então nós temos essa preocupação e isso vai acontecer. Então aí nós temos também um outro aspecto que né, Nath, que é muito importante, que é a assistência farmacêutica. Sim. Nós vamos ter uma assistência farmacêutica primorosa. Como assim? O elenco de medicamentos da atenção primária, necessária e obrigatoriamente, ele deve estar nas prateleiras das unidades de saúde. Certo? A pessoa não precisaria sair do posto para ter acesso ao medicamento? Ou no posto, ou próximo do posto, aonde esteja a unidade de dispensação de medicamentos. Então, não adianta nada eu prescrever um medicamento e a pessoa ir lá na farmácia e não ter o remédio. Então, o foco crítico vai existir também em cima disso, e isso vai ser melhorado logo nos primeiros meses da nossa gestão. E não é diferente também na questão da assistência hospitalar. Na assistência hospitalar. Então, tudo aquilo que eu estou dizendo, né, a gente vai estar lá no hospital, tá entendendo? Tem um fator determinante fazendo, né, a inspeção hospitalar, que hoje nós temos capacitação para fazer isso, e os fatores determinantes de mudança vão acontecer, certo? E com uma equipe absolutamente comprometida, com médicos capazes de atender devidamente os pacientes, tanto no horário normal, como também nos plantões hospitalares. Sim. Gente, eu vou encaminhando mais pro final, que o tempo está mudando aqui na praça. Eu estou sentindo que pode ser que venha uma chuva aí. Então, nós vamos entrar num assunto importantíssimo, que foi a pergunta da Fernanda, com relação à educação no nosso município, que é outro pilar que nós temos, além da saúde, entra aqui a educação. E eu queria saber quais os projetos, que tipo de melhorias, né, que precisa hoje, porque eu vou contar até um fato. Estava conversando com uma professora e ela falando da questão da dificuldade, que não consegue, por exemplo, baixar as coisas, tem que ir em casa para poder preparar o material, porque não tem Wi-Fi na escola, por exemplo, né? Então, são coisas às vezes básicas para se ter dentro de uma escola, que hoje em dia tudo, o acesso do material é tudo pela internet, e a gente hoje ainda não temos isso. Né? Então, gostaria de saber o que vocês pensam de melhorias. Eu acho que realmente foi muito feliz na colocação. A educação é um pilar, junto com a saúde, do que constitui, né, a administração pública. É claro que tem vários pontos que são gritantes e necessários nesse momento. Dentre eles, a gente vê a necessidade
da ampliação de escolas e CMEIs no nosso município. Hoje, teve situações, né, do Rocha Pombo, que está inativado, Sim. e essas crianças foram acolhidas em outras escolas, levando à superlotação de classes, isso é fato, né? E nós também temos os CMEIs, que também passam por esse momento. Um dos propósitos nossos nessa inicial é levar projetos ao governo federal e ao governo estadual, para nós realmente, de fato, concluídos, trazer uma nova escola, um novo CMEI para a nossa cidade, dentro daquilo que a gente conseguir, e assim automaticamente a gente vai trazer um pouco mais de qualidade para o ambiente, para a sala de aula escolar, né, colocando as crianças nas suas devidas georreferências, nos seus bairros, porque hoje há muito deslocamento nesse sentido. A gente também tem que falar que isso é um ponto positivo. A nossa equipe de professores. Os professores do nosso município são muito qualificados e a gente quer realmente valorizar, e esse olhar para a sala superlotada já demonstra isso. Sim. Que a gente tem um olhar realmente para qualificar, né, e planejar corretamente. Nós temos também que fazer que as coordenações estejam redondinhas, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, e ingerindo isso para continuarmos avançando em educação no nosso município. Esse é um dos pleitos. E também quero colocar aqui também o nosso cuidado, que agora nesse início ele vai ser tão difícil, porque nós vamos estar no governo de transição, e quando é dia 10 de janeiro, as equipes já têm que estar nas escolas. Sim. Então, né, é uma demanda que eu e o Armando, né, nós temos a ciência, e que talvez esse primeiro momento ali a gente vai precisar de alguns encaixes, de alguns ajustes, mas a gente quer levar a excelência. A gente sabe tão quanto é qualificado todo o corpo de professores da nossa cidade. A gente tem sim esse olhar de ampliações de sede, tanto para a educação infantil quanto, né, para o ensino fundamental, mas que a gente vai levar projetos para executar e a gente vai colocar sim em prática, né, Armando? Perfeito. O problema do município, como da nação, é estrutural, né? Está na educação. Então, nós temos essa visão crítica e importante sobre isso. E já tivemos também a oportunidade, durante o processo eleitoral, conversar com o segmento de maneira distinta, em lugares distintos, né? Tanto com a parte administrativa como a parte de professores e técnicos, e chegamos, né, a um fator que eu acho que é importantíssimo, que nós acabamos de dizer quando se trata de servidor público. A discussão vai ser bem ampla com a classe. Nada será tomado por decisão única e tão somente de um secretário ou de uma equipe. Ela será assistida e discutida com as equipes de educação, junto com a vice-prefeita e o prefeito. Que há muitos episódios que têm que ser resolvidos. Sim. Né? E que não pode ser, de repente, deixado para amanhã ou para o mês que vem, quando a decisão é do prefeito e da vice. Não, isso será discutido de maneira ampla e restrita, com a participação efetiva da nossa. Eu não sei se isso já aconteceu, mas vai ser da mesma forma. Então nós vamos participar, eu e ela, de todo o processo de discussão que diz respeito à educação. E não é diferente da saúde, só vou complementar. Sim. Né? Vocês vão ter um prefeito e uma vice-prefeita que, sem dizer um momento, às 7 horas da manhã, sem dizer, o prefeito vai estar lá no banco do posto de saúde, do lado do usuário, verificando qual é o sentimento dele, amenizando, para estar lá para amenizar a dor e sofrimento, mas também verificando de maneira muito clara como que está sendo tratado essa pessoa. E não é feito no hospital, a mesma coisa. De repente a Nádia vai acordar da madrugada e vai lá no hospital. Quem sabe, né? Entrar no transporte escolar para ver como tempo escolar. A gente, situação. Esse é um papel, e sempre trazer muito a transparência para a população, de que a gente quer, e a gente tem o intuito de fazer tudo dar certo, e nós vamos trabalhar focado nisso. É interessante, sabe? É muito interessante que a gente faça uma colocação que procede e é importante nesse momento. Existem 5 princípios basilares da administração pública que devem ser regidos, trabalhados, executados indiscutivelmente. É o princípio da legalidade,
da moralidade, da impessoalidade, da transparência, da eficiência e eu acrescento mais um, da eficácia. Então nós vamos trabalhar, a equipe vai trabalhar em cima desses princípios que norteiam uma administração pública. Se isso for cumprido, o mandato vai ser, com certeza, fadado ao sucesso. E assim, para a gente poder finalizar, porque nós estamos vendo aqui, né, olhando para o céu, vendo ele mudando o clima, mas nós vamos, para finalizar, a gente tem uma pergunta. Peço até desculpa para os internautas que às vezes mandaram questionamentos e às vezes não deu tempo da gente falar tudo, mas eu acredito que não vai ser a última conversa, pelo contrário, é só a primeira, né? E para finalizar, queria que vocês pintassem o cenário. Como estará Cruzeiro do Oeste daqui a 4 anos, no final do mandato de vocês? Vocês querem saber? Disposição para lutar, competência para agir, renúncia para atingir os objetivos, nunca vai deixar de existir. E com esses atributos, e nos valendo desse apoio popular sistemático que nós recebemos, que nos encoraja e acima nos deixa extremamente responsável, nós seremos prefeito e vice, e é isso que nós queremos e vai acontecer na nossa Câmara de Vereadores, um trabalho ininterrupto. Eu sempre digo que eu me elegi prefeito, mas quando você se dirigir a mim, você não vai se dirigir ao prefeito, você vai continuar se dirigindo ao Armandinho. E o Armandinho vai continuar nas ruas, nas avenidas, na igreja, nos bares, no campo de futebol, na Sobaico, nas instituições públicas, nos logradouros públicos, e de repente a resolutividade do problema começa exatamente por onde eu passei e por onde ela vai passar. Não é demagogia. E se eu fizer isso, e vou fazer, se ela fizer isso, eu e ela não fazemos mais do que obrigação. É não mudar aquilo que nós fomos durante toda uma vida. Então a gente quis essa oportunidade de estar onde nós estamos hoje, eleito prefeito e vice-prefeita, confirmados pela Justiça Eleitoral e inseridos no Tribunal Superior Eleitoral. Não se discute mais isso. Nós vamos tomar posse dia 1º de janeiro de 2025. E no 17 de janeiro, de dezembro, vai ser entregue a diplomação de prefeito e de vice. É uma diplomação que nós devemos a eles que nos assistem. Quase 7 mil votos. E o que vai acontecer em 4 anos? Vocês podem ter certeza de uma coisa. Pode até ser que não seja a cidade dos teus sonhos, mas vai ser uma cidade totalmente diferente da que nós estamos recebendo. Não tenha dúvida, né? O respeito, a qualidade de vida e também algo que é muito importante, a autoestima das pessoas. Né? Nós vamos fazer algo na cidade, né, dentro dos parâmetros, dentro dos limites e da lei. É sempre interessante, dentro dos limites e das leis, para que essa nossa cidade mude para melhor. Ela já é uma cidade diferente. Nós somos um município diferenciado, só que não está sendo explorado a diferença que nós somos na região. Nos 21 municípios, nós somos o 2º município dos 21. Nós somos um município em população, em segundo em população, segundo no colégio eleitoral, segundo em divisas econômicas. Olha para vocês verem. E nós temos aqui o maior entroncamento rodoviário da macro-região. Nós somos muito. E esse muito vai ser muito bem explorado com respeito absoluto pela cidade, pelas pessoas, pelos empresários, pelos comerciantes, pelos comerciários, pelas donas de casa, né? Pelos servidores, pelos autônomos, pelos aposentados, não é verdade, Nádia? Pelo pipoqueiro, pelo sorveteiro, por todos aqueles que acreditam que o amanhã pode ser mudado e a mudança vai acontecer.
agradeço a gentileza, Com certeza. a ternura do portal Cruzeiro do Oeste, né? De vocês estar nos oportunizando, sem demagogia alguma, esse momento tão gostoso, tão ímpar nas nossas vidas. Com certeza. Nós estaremos sempre juntos. Sempre Beleza. juntos. Tá? E nós estamos à disposição, tá? Quando precisarem estar em contato direto com a população, nós temos um canal, né, que é para isso, né? O Portal da Cidade Cruzeiro do Oeste, ele é para a população de Cruzeiro do Oeste, né? Para que se tenha divulgado aquilo que eles precisam saber, porque a informação é tudo, né, gente? E Andressa, eu quero convidar o povo de Cruzeiro do Oeste, nada mais, nada menos, para você vir com a gente, porque Armando, o futuro é logo mais. Vem com a gente. E essa foi a nossa entrevista com os candidatos eleitos a prefeito e vice-prefeita de Cruzeiro do Oeste. Mas não paramos por aí. Já já nós estaremos entrevistando todos os candidatos a vereadores que também foram eleitos, para que nós possamos conhecê-los melhor e entender o que será feito pela nossa cidade. Então fique ligado, não perca os próximos conteúdos.